Olá! Uma física apaixonada por futebol ou uma gremista apaixonada pela pesquisa científica. Nas redes sociais dela, as divulgações acadêmicas se misturam aos comentários bem ácidos, eu diria, na maior parte das vezes, sobre o time do coração. E claro, muitos momentos em família que tem uma grande relação com a Universidade Franciscana e logo você vai saber por quê. Abre sua casa pra gente hoje no Mulheres em Cena, a professora Ivana Zanella, diretora de pesquisa da UFN e também professora do curso de Física Médica e do programa de pós-graduação em Nanociências. Seja muito bem-vinda, professora Ivana. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Melhor agora que a gente vai poder saber um pouquinho mais da sua vida. Vamos lá? Vamos! Professora, quem conhece a senhora, sabe que a senhora é uma comentarista bem forte do Grêmio, seu time do coração. Ainda é estranho mulher comentar sobre futebol? As pessoas ainda acham estranho, professora, isso? Sim, quem acompanha minhas redes sociais sabe bem, eu sou uma comentarista, gremista. Apesar de comentar muito sobre futebol no contexto geral, mas as minhas colocações em geral são do meu time de coração, que é o Grêmio. Não é uma coisa muito comum, as mulheres comentaristas, talvez agora, nesse momento, a gente tenha mais pessoas, mais mulheres comentando, mas a gente nota um preconceito com relação à mulher gostar de futebol, comentar futebol. Cito como exemplo esse ano, nesse ano que eu fiz uma postagem qualquer da Conmebol, e eu fui lá e fiz um comentário, um comentário assim, discutindo sobre como tinha sido a arbitragem de um jogo. Eu tive mais ou menos uns 1.000 e poucos curtidas, colocações nesse meu comentário, e abaixo, na verdade, a maioria dos comentários masculinos são do estilo: vai lavar uma louça, sai daí, tia, vai cuidar do seu marido, Ou seja, não é uma discussão porque mulher entende ou não de futebol, mas é um preconceito de que mulher não deveria comentar ou emitir algum comentário sobre futebol. Infelizmente, existe muito isso, Então, mas o mundo está mudando, E as mulheres estão se inserindo, e a gente está vendo agora, por exemplo, narradoras, que estão aí nos canais esportivos narrando futebol e outros tipos de esportes, Eu acredito que também teremos uma evolução com relação a isso, Mas que há essa preocupação, ou uma maneira de que mulher não pode entender de futebol, isso realmente existe e ainda é bem presente no nosso meio. Mas a senhora nunca deixou se intimidar por esses comentários maldosos, professora, e preconceituosos? Não, eu não levo a sério isso. Inclusive, assim, ultimamente a gente não pode discutir muito sobre opinião, em redes sociais, porque acaba sendo muito discutido, levado para um lado que às vezes não é. Mas eu ignoro esses comentários ou bloqueio, se é na minha timeline, eu bloqueio. Se é um comentário desse nível, assim, que não reconhece a opinião, por questão de gênero, é uma pessoa que eu não vou levar em consideração. Então, e nem vou me omitir de dar a minha opinião ou de gostar de algo porque se julga que aquilo não é para mulheres, Isso é um preconceito. Então, não me omito com relação a isso, não. E o que veio antes, professora? O amor pela física ou o amor pelo futebol? Olha, eu acho que eu nasci gremista, Eu sou de uma família gremista, então, assim, eu acredito que o futebol está no sangue, Então, eu sempre escutei futebol, mesmo antes de iniciar na faculdade. Então, assim, eu acredito que o futebol venha antes da física, Enfim, antes de decidir o que eu gostaria de ter feito, que carreira seguiria. Então, vem essa relação, A física, na verdade, me ajudou muito, desenvolveu muito o fato de ser torcedora, Assim como as ciências exatas, as engenharias, enfim, elas são compostas pela maioria homens, E então se discute muito futebol, Até por esse conceito de que o futebol é algo masculino. Então, a maneira que a gente se insere nesse meio, e aquele que você chega lá numa rodinha e puxa a conversa, é você discutir sobre futebol, Isso acho que auxilia. É aquela
frase que você chega perto de uma pessoa que você não conhece, conta o clima, né? Ou então, você viu o jogo de ontem, né? E aí, torce para quem? Né? Aí, nesse sentido, eu acho que quebra esse gelo. E acho que na física me ajudou muito nisso, né? No meu doutorado, eu fiz parte de um grupo que era masculino, né? Eu acho que eu era a única que fazia pós-graduação lá, sexo feminino. Os demais eram todos masculinos, e aí se discutia muito futebol. Então, era uma maneira de você estar no meio, você acompanhar futebol, discutir, conversar sobre futebol. Então, eu acredito que a física me ajudou muito nesse meu hobby, digamos assim, pelo gosto, né, de futebol, né, em especial por jogo do Grêmio. Os alunos, professora, já ficam esperando os comentários assim pós-jogo? Como é que é? Sim, né? Assim, minhas turmas, assim, agora no momento remoto, né? Eu sempre começo ela falando, e aí, você viu o jogo hoje, né? Ou algum momento, assim, que você tá embaixo, você fala, professora, o teu time tá mal, professor, né? Tá mal, né? Sempre tem esses comentários, então quem sabe já começa assim, né? Ou então aqueles que começam a falar, professor, arredondamento para cima para quem é gremista, né? Essas brincadeiras sempre tem, né? Então, meus alunos sempre sabem, eu sempre converso e falo de futebol, né? Início da aula, para finalizar, né? Aquela coisa mais descontraída, eu sempre converso de futebol, assim. E como que surgiu a sua carreira, professora, como física, né? Eu sei que era uma aluna que gostava de química, mas acabou fazendo física na faculdade. Como é que aconteceu isso, professora? Então, né, quando chega nessa época que você está no ensino médio, né, você tem que escolher que carreira que você vai seguir. E eu tinha bem claro que eu não queria seguir nada na área da saúde, porque eu não tenho vocação para tal, né? Eu sempre gostei das exatas. Então, assim, se tivesse feito vestibular quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio, eu certamente teria feito química, tá? Porque eu tinha um professor muito bom, um professor muito bom de química, né, que incentivava, e eu gostava muito. No terceiro ano, a gente teve uma mudança, né, e eu acabei tendo outro professor, e teve um professor muito bom de física, né? E aí, então, eu me lembro até hoje, né, e eu, apesar de gostar só de futebol, falar de futebol, eu gosto muito de vôlei também. Eu me lembro que eu estava assistindo a seleção brasileira jogar e preenchendo o formulário, né, antes dos anos 2000, a gente preenchia formulário naquela universidade que a gente queria fazer o curso superior. E eu me lembro de ter ficado assinalado todas as outras perguntas do questionário, mas fiquei muito em dúvida se eu marcava química ou se eu marcava física. E assistindo o jogo, e fiquei lá e acabei optando por física, né? Não me arrependo, obviamente, de ter feito física, mas tenho certeza que eu também teria sido feliz se tivesse feito química. Assim, as coisas que eu teria feito, né? Então, a minha opção mesmo foi assim, mais num par ou ímpar no final de fazer física ou química, e pesou muito o fato, acho que, do incentivo de uma professora de física, né? Quando você tem no ensino médio, que ela realmente era uma professora formada em física, né? Então, você acaba vendo a física de uma maneira não só de resolução de equações, mas de entendimento da natureza. E aí, isso eu vi muito com ela no final. Então, foi uma das coisas que me levou a optar por física, né? Então, eu acredito que os professores podem nos direcionar, né, ao escolher uma profissão, né? A maneira com que desempenha o papel na sala de aula faz com que o aluno, né, ele reflita e consiga optar por uma determinada carreira, um determinado gosto. E justamente isso, professora, a senhora tenta fazer aqui na Universidade Franciscana, né? Transmitir um pouco o gosto pela pesquisa, principalmente para os alunos, né? Influenciá-los a seguir esse caminho, né? Como é que é essa relação? Como que é ver no aluno quando ele se interessa, né, pela pesquisa, pela ciência, professora? Eu sempre tento usar isso, né, nos alunos. A gente trabalha com um aluno no ensino superior, mas a gente tem trabalhado também agora com a questão de divulgação científica, né? Aqui dentro da UFN, temos trabalhado muito há um bom tempo já com os alunos do ensino médio. E é um aprendizado, né? Para quem é professor, você está trabalhando com as pessoas da academia que já escolheram uma profissão, mas quando você pode trabalhar com os alunos, por exemplo, como eu fui e me auxiliaram a escolher, né, ou me direcionaram de certo modo a escolher uma profissão,
a gente também faz isso, né? Então leva o que é a ciência, né? O que você pode fazer com a física, enfim, né? A gente tem esses projetos de divulgação, né? E aí, quando você começa a conversar com esses alunos, né, você vê que se desperta o interesse pela ciência, pelas áreas exatas, né, que são hoje realmente uma das áreas que tem uma baixa procura, né, ou demanda dos alunos no mercado, mas são áreas que você tem muito, né, e te oferecem muito. Então, a gente sempre incentiva, né, que a ciência tem um lado divertido, né, que a ciência é importante, que entender física, química, né, entender de computação, né? Isso tudo é muito importante e tem um campo muito amplo para ser utilizado. E a gente tenta despertar isso nesses alunos, né? E a gente nos sentimos bem felizes porque muitos acabam vindo a fazer nas áreas exatas, outros realmente já têm a vocação para seguir um outro tipo de carreira, mas, assim, alguns a gente consegue chamar a atenção e despertar o interesse, então, por essa área, né? Isso eu acho que é uma coisa bem importante e eu acho isso que é uma contribuição que nós que estamos na academia, né, que seguimos na carreira, a gente deve fazer, incentivar novos, né, para novas formações, novos alunos interessados em ciência, né, seja física, química, matemática, enfim, né, em diferentes áreas. Professora, a gente já falou sobre a sua paixão pelo Grêmio, sobre a sua profissão, né, toda a pesquisa. E agora eu quero falar da sua família e qual é a ligação dela com a Universidade Franciscana. Conta pra gente. Então, né, eu comecei a minha carreira, eu fiz graduação aqui em Santa Maria e mestrado também, fiz doutorado em São Paulo, passei um período de pós-doc no Ceará e acabei, né, meu primeiro contato como professora oficialmente realmente foi aqui na Universidade Franciscana, né? E a Universidade Franciscana também me proporcionou, né? A relação, o meu casamento, né? Eu conheci o meu esposo, Mircos, também, que é professor aqui na UFN. Então, eu conheci ele, eu iniciei na UFN como docente em 2008, né? E acabei casando com o Mircos em 2009. Então, eu posso dizer que o meu relacionamento, né, se deve muito à minha atuação, à minha presença dentro da Universidade Franciscana. Como que faz para separar, professora? Quando chega em casa, não fala mais de trabalho ou não tem como fugir disso? E geralmente não fala muito de trabalho, né? Nós temos uma filha pequena, então a gente agora se desenvolve mais no mundo infantil, né? Evita um pouco de falar de trabalho, e a gente discute sobre futebol muito, porque aqui em casa a televisão geralmente está em programa esportivo, né? Então a minha filha uma vez foi questionada na escola, né? O que você assiste na TV? Aí ela falou assim, mãe, eu respondi que a gente assiste, né, futebol. Lá em casa a gente assiste futebol, né? E também aquele da History, né? Aquele da History e futebol. Então, é mais ou menos nesse patamar. Então, a gente não discute muito sobre a vida acadêmica, mas sim mais sobre esportes. E como é que faz, professora? Porque o professor Mircos não é gremista, né? É colorado. Não. Não, isso aqui em casa a gente tem um Grenal, né? Então, assim, a gente tem um Grenal. Tá vendo? Os opostos se atraem, né? Poderíamos dizer assim. O Mircos é talvez mais fanático que eu digo sempre que ele é muito mais fanático que eu, né? Pelo Inter, né? Então, aqui em casa a gente tem uma divisão, cada um assiste, né, no seu canto aí, um torce pro seu time, né? Discussões saudáveis sobre futebol, né? Então, o Mircos na minha família, que é totalmente gremista, ele é aquele, né, que a gente chama aquela inserção colorada, aquele ponto vermelho no mar azul. Então é mais ou menos isso. E daí, entre a mãe gremista e o pai colorado, a Lívia torce para quem? Ela diz que torce pro Brasil. Tá neutra. Mas ela tem mais tendências coloradas, viu? Ela tem mais tendências coloradas porque eu não sou muito de ir em estádio, não gosto tanto assim de ir em estádio porque eu sou pé frio. Então, às vezes que eu fui assistir o jogo do Grêmio, eu não sou muito ligada, então eu acabo não indo. Mas o Mirko, sim, é um torcedor daqueles que vai muito no estádio. E, assim, quando possível, ele leva ela, né? Isso falando antes da pandemia, né? Então, ela tem essa relação, uma tendência maior para torcer pro Inter, né? Mas esperamos que no futuro ela mude.
mas por enquanto ela tem algumas tendências coloradas, mas ela sempre se nega a dizer de que time torce, ela prefere dizer que ela torce pelo Brasil, aquele que joga de amarelo. Tá certo. E professora, vamos falar um pouquinho sobre maternidade, né? Que era um sonho da senhora. Como é que foi a chegada da Lívia? Como é ser mãe e pesquisadora, professora? Acho que não só na carreira acadêmica, mas a maioria das carreiras acontece da mesma forma. A gente vai adiando a maternidade, né, para aquele momento que você tiver, que se está mais estável, né, na sua carreira, enfim, né? E assim, eu, no meu caso, segui nesse ritmo, né? Então, a Lívia surgiu, né, a descoberta da gravidez da Lívia foi uma alegria muito grande, até porque eu estava com uma certa idade, a gente já não estava mais com tanta expectativa de ter filho, né, e descobrir então que estava grávida foi um momento muito, muito bom, muito feliz, né? É algo que a gente sempre guarda, né, e tem aquela recordação, eu sempre guardo aquele momento que o Facebook me lembra daquele momento feliz, né, da descoberta da gravidez. A maternidade, acho que dentro da carreira é algo que é uma mudança, né? Muda completamente como você encara, né? Passa a ser a prioridade na sua vida, né? E aí você acaba tendo que conciliar, né, a sua carreira com a maternidade. Realmente não é um processo muito fácil, né? Demanda muito, da mãe, né, em si, porque não só na gravidez, mas quando o bebê está pequeno, né, como você vai, e assim você acaba abrindo mão de muitas oportunidades na carreira, né? Eu posso gravar assim, mudei drasticamente participação em eventos, porque você tem bebê pequeno, então para você sair, em especial Santa Maria, que precisa se deslocar em geral até Porto Alegre, depois, né, para outro evento, então isso diminui, né? Você muda essa rotina na carreira, mas a maternidade é algo muito prazeroso, é um aprendizado diário, né? É aquele momento, aquele cansaço que não é cansaço, enfim, né? Não tem muita explicação dizer o que é maternidade. Acho que sem você sentir isso, né? Sem ter aquela pessoinha do seu lado ali, por mais que perturbe, que mude todo o teu meio, né, é fundamental, não tem como você viver sem, né? Então a Lívia representa isso, né? É o melhor de mim, né? É o meu melhor, mesmo que ela tenha tendências coloradas. Professora, e como é que é a Ivana no dia a dia? É daquelas pessoas que perdem os amigos, mas não perdem a piada, professora? Geral, eu acredito ser uma pessoa bem-humorada, né? Brincalhona, assim, né? Não perco a chance de fazer uma brincadeira, né? Assim, sou uma pessoa nesse sentido, assim, sou bem brincalhona, né? Não nego isso, se não perco a oportunidade de fazer uma piada mesmo, dependente com quem seja, né? De conhecimento, obviamente, né? Então, assim, não maldosa, mas não perco essa oportunidade, né? De ser uma pessoa bem-humorada, descontraída, assim, não... tento levar, né? Alguns dizem que eu sou pessimista por meus comentários do Grêmio, né? Mas, assim, não, eu sou uma pessoa bem-humorada, mas eu gosto de dizer que eu sou realista, né? Mais do que pessimista. Mas sou uma pessoa bem-humorada e não perco, não, a chance de fazer uma piada. Quem me conhece melhor sabe que sou uma piadista nata, né? Ou os amigos do WhatsApp sabem que eu sempre tenho uma figurinha para mandar em algum momento, né? Que descreve a situação. Professora Ivana Zanella, diretora de pesquisa da Universidade Franciscana, muito obrigada por contar um pouquinho da sua vida pra gente, dessa paixão pelo Grêmio, pela pesquisa e pela família também. Mas agradeço muito a oportunidade, né, de poder falar um pouco aqui, então, de quem eu sou, né, do que eu gosto. Eu acho que isso sempre é importante. E esperamos aí, né, nem todo a pessoa que segue a carreira da física, né, ela não pode não gostar de futebol, de esportes, de outras coisas assim, né. Então, eu acredito que tem essa contribuição. Você pode seguir na sua carreira gostando de esportes, mesmo que esses não sejam ditos femininos, né, mas e viva o Grêmio, né. Então, essa é a minha relação aqui em casa, né? Então, uma pessoa gremista, né, feliz ultimamente, né. Feliz também com a minha carreira, né, e com a minha família. Um beijo para a senhora. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.